Um pequeno teste sobre a questão da meditação e a posição. Por exemplo, quando a gente simplesmente se senta em postura, seja de lótus, semilótus ou birmanesa, ou diferentes nomes que a gente conhece, muitas vezes, quando a gente tem uma prática simplesmente de sentar nessa posição, há um natural alinhamento, há um natural habitar da consciência pela coluna nessa posição. E muitas vezes um fator que vai ajudando na estabilização da consciência, aprofundando, permitindo um aprofundamento de uma concentração, de uma sensação de mergulho interno, ou de uma certa sensação de densificação da presença, como se a nossa própria presença fosse ficando mais substancial, mais sólida, é esse triângulo natural que se forma entre a ponta dos dois joelhos e aqui o topo da cabeça. Então, simplesmente a gente sentar nessa posição, observando a própria respiração, observando também como pontos muito vantajosos de apoio para a atenção, a região do peito e a região da coluna, esse senso de verticalidade da coluna, à medida que a gente fica alguns minutos nessa posição, essa sensação do topo da cabeça e os dois joelhos, e mesmo o cóccix dando aqui firmeza, a gente estando ancorado, elemento terra, esse triângulo vai permitindo como se fosse essa verticalização, essa escalada da energia, que muitas vezes vai dando uma sensação de aprumo, de assentamento, de enraizamento, ao mesmo tempo como se fosse formando uma seta para cima, como se fosse um certo magnetismo ascensional, como se fosse um pouco, às vezes pode dar até uma leve sensação de uma elevação de presença, no sentido de que a energia do corpo vai ficando um pouco mais verticalizada, vai como se fosse ganhando um elemento de céu, e a postura vai ficando um pouco mais altiva, como se fosse mais enobrecida. Esse é um dos poderes que a yoga chama dos asanas, da posturas. Quando a gente fica nessa postura, nesse caso aqui, essa postura que a gente poderia chamar de birmanesa ou semilótus, birmanesa, mais tecnicamente, e simplesmente ficar nela, vão acontecendo vários efeitos, então, que favorecem vários aspectos de uma concentração e de uma sensação de elevação. Então, quando a gente faz uma pequena sessão e vai podendo dar certa continuidade na prática, a própria postura aqui já ajuda determinados efeitos a acontecer. Quando numa segunda, terceira, quarta, nas próximas vezes a gente entra nessa posição, o corpo já nos diz algo, o corpo já transmite mensagens que dão um ponto de vantagem para a observação das emoções e dos processos mentais. Na respiração renascimento, quando o deito faz a respiração circular, é um outro processo que a gente fala no próximo vídeo. Mas nessa posição, ela pode ser muito forte e dar um ancoramento bastante específico para essa observação e sensação de refinamento interno.